Você está cansado de esperar? Eu entendo realmente como é essa situação, porque eu também já passei isso. E se eu te disser que Deus tem alguém preparado para a sua vida? E se eu te disser que se você confiar no processo de Deus, Ele vai colocar uma pessoa abençoada na sua vida? Fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou contar para você um pouco da minha história, como hoje Deus transformou a minha vida e me fez de um cara solteiro que teve muitos traumas em relacionamentos para viver um casamento abençoado com Deus. Fica comigo até o final. Seja bem-vindo primeiramente, meu nome é William, então eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, um pouquinho dos meus traumas, aquilo que eu passei, né, no passado, que eu acredito que muitas pessoas vivem hoje, ou já viveram, ou talvez ainda vão viver. Porque a nossa vida é uma constante evolução, a gente tem altos e baixos na caminhada com Deus. E quando a gente está disposto a viver o propósito de Deus na nossa vida, a gente é moldado, a gente é lapidado, e a gente passa por muitas coisas que talvez a gente não gostaria de passar. Hoje eu quero contar um pouquinho do meu testemunho para vocês, de um menino que vivia dentro de um quarto trancado no escuro, para um homem casado que hoje está construindo uma família, que hoje está vivendo os propósitos de Deus na minha vida. Então eu quero contar para você um pouquinho da minha história. Eu sei o quanto é difícil a gente esperar. A palavra esperar para o ser humano é uma palavra muito delicada, porque muitas vezes a gente quer as coisas no nosso tempo, muitas vezes a gente quer as coisas da nossa maneira, e não é bem assim. Com Deus, a gente precisa entender que o tempo é perfeito, é dele, que ele faz da maneira que ele quer. A palavra de Deus, ela nos diz, né, que há um tempo determinado para todas as coisas e a gente precisa ser paciente no processo. Eu, por muito tempo, eu vivia relacionamentos frustrados. Desde a minha adolescência, desde a minha infância, eu sempre fui uma pessoa muito isolada, sempre fui uma pessoa muito carente de atenção. Então, e essas causas dessas carências, dessa falta de atenção, foi porque eu cresci sem um pai terreno, né? Meu pai, ele é falecido já, e desde quando eu era pequenininho. Então, hoje, eu cresci sem essa paternidade, né, terrena. Mas Deus, ele curou todo esse trauma que eu tive. Hoje eu tenho a minha identidade em Jesus, né? Deus, ele é o meu pai. Deus, ele me curou desse trauma. Então, desde a minha adolescência, eu cresci com falta, né, desse amor paternal. E isso, na nossa adolescência, ela vai refletindo, né, nos nossos relacionamentos, naquilo que a gente constrói, né? Isso vai refletindo por quê? Porque se a gente não recebe uma atenção quando é pequeno, se a gente não recebe esse amor paternal, a gente começa a se espelhar em pessoas que a gente convive. E eu, por muito tempo, tive muitos relacionamentos fracassados, né? Tentava se relacionar e não durava. E eu sempre perguntava para Deus, Deus, o porquê? O porquê que não dava certo? Por muito tempo eu me questionava, falava, poxa, será que um dia eu vou viver um relacionamento abençoado? Por muitas vezes eu orava na presença de Deus, falava, Deus, me dá uma pessoa abençoada, Deus, coloca alguém do meu lado, alguém que realmente o Senhor enviou, alguém que se encaixe com a minha vida, com a minha história, com o meu propósito. Então, por muito tempo eu orava assim, e eu falava, só que muitas vezes a nossa carne, o nosso eu, ela quer fazer do nosso jeito. Então, a nossa carne, ela sempre vai querer algo mais fácil. A nossa carne, ela não vai querer passar pelo processo. Então, nós, como seres humanos, a gente não suporta o processo muitas vezes. Então, a gente tenta ir por caminhos mais fáceis. E aí é ali que mora o problema. Os caminhos mais fáceis são aqueles que, no início, pode parecer que está tudo bem, mas vai chegar um ponto que Deus vai falar para você, filho, não é por aí. E comigo foi assim, por muitas vezes eu tentei fazer da minha maneira, eu tentei fazer da minha forma e dessa maneira não deu certo. Todas as vezes que eu tentava fazer do meu jeito, dava errado. Todas as vezes que eu tentava fazer da minha maneira, dava errado. Então hoje eu entendi o quê? Que Deus, ele tem um tempo certo para cumprir a sua obra na nossa vida. Então quando a gente entende esse tempo, tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais leve. E como que aconteceu hoje? Né? Eu sou casado faz um ano e pouco já. Eu conheci a minha esposa. Deus mandou ela de outra cidade para cá. Talvez muitas vezes você está olhando ao seu redor, né? Você está pensando assim, poxa, mas aqui, da onde vem a minha esposa? Da onde Deus vai enviar?
Deus ele pode enviar de qualquer lugar do mundo, meus irmãos. Deus pode enviar a sua esposa, o seu marido, de qualquer lugar do mundo, se for o propósito dele. Deus sim, ele nos dá o livre-arbítrio. Deus ele nos dá o poder da decisão de escolha. Ele vai nos dar sabedoria para escolher certo. Então, a minha esposa ela veio de outra cidade, então ela veio para cá e a gente começou conversando normal, né? Começou conversando nas redes sociais, né? A gente foi se conhecendo, a gente foi conversando, até que chegou um momento que a gente já estava em oração, a gente já estava buscando a Deus, pedindo confirmação, pedindo a direção dele em primeiro lugar, porque tudo que a gente faz sem direção não dá certo, né? Então a gente orou muito, a gente pediu direção e chegou um momento que Deus falou ao nosso coração que ele iria trazer ela de lá e realmente ele fez isso. Ele trouxe ela de outra cidade para cá. A gente começou a se conhecer, a gente começou a sair, né? A ir para a igreja. Foi aí que Deus foi trabalhando na nossa vida, né? Então hoje eu posso dizer para vocês que eu sou um cara feliz demais, porque, meu Deus, só Deus sabe o que eu passei. Passei por muitos traumas na minha adolescência, traumas em relacionamentos frustrados que não deram certo. Deus me deu muitos livramentos, muitas coisas que, se não fosse Ele na minha vida, eu já não sei se eu estaria mais aqui. Tive um passado bem difícil também, mas em Deus, gente, em Deus Ele pode fazer todas as coisas. Ele é um pai que te cura dos seus traumas, mas isso a gente precisa se permitir. Então, eu decidi me permitir. Eu decidi me permitir ser curado. Eu decidi me permitir ter uma identidade em Deus. E, meus irmãos, eu quero compartilhar algo com vocês agora, que está na palavra de Deus, né? Sobre. Ele diz assim em Marcos, no capítulo 10, né, no versículo 6 até o 9. O que ele vai nos dizer? Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem ele deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, homem nenhum pode separar. Então, meus irmãos, o que esses versículos eles querem dizer? Eles querem dizer que quando a gente se une, quando a gente se casa, né, a gente se une com a nossa esposa, a gente se torna um, né? Então, o que a gente vê hoje em muitos casamentos, né, que ainda não romperam, né, o cordão umbilical com seus parentes, né? Então, a Bíblia nos ensina que quando a gente casa, né, a gente não é mais, no caso, a nossa família agora é a nossa esposa, os nossos filhos, quem tem filhos, né? Então, a nossa antiga família se torna parentes. A Bíblia diz que a gente precisa cuidar da nossa casa, da nossa família, daquilo que ele colocou nas nossas mãos. Por isso, muitos casamentos hoje não estão fluindo da maneira que devem ser, porque talvez eles não entenderam essa ordem, né? Talvez não entenderam que, em primeiro lugar, vem Deus, e depois vem a nossa casa, né? Depois vem o nosso trabalho, depois vem o nosso ministério. Então, esses são os pilares, né, para a gente ter uma vida abençoada com Deus. Quando a gente entende isso, as coisas elas começam a andar na direção certa, você começa a ter a sua visão espiritual aberta. Então o casamento é muito sério, pessoal. O casamento ele é algo que a gente precisa se doar, a gente precisa se colocar no lugar do outro. Então quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente entende essa verdade. Então eu acredito muito que se você está nesse vídeo, que você está construindo uma casa, Deus quer que você tenha esse entendimento, essa sabedoria, né, em relação ao casamento. Tudo que a gente está construindo hoje, se não fosse Deus, em primeiro lugar, a gente não estaria aqui. Se não fosse Deus, né, na nossa vida, a gente não estaria fazendo o que a gente faz hoje. Então, quando a gente decidiu colocar Deus é, na nossa vida, na nossa base, na nossa prioridade do nosso dia, você coloca Deus em primeiro lugar, tudo mais Ele acrescenta na sua vida. Então, espere o processo, né? Você jovem que está vendo esse vídeo, espere o processo de Deus na sua vida. Talvez ainda não seja o tempo, mas eu creio sim que quando for o tempo de Deus, Deus vai preparar a pessoa certa para você. Deus vai preparar uma pessoa abençoada, alguém que vai compreender você, alguém que você vai sentir dentro de você, porque Deus ele nos dá sinais, Deus ele faz você sentir, né, que aquela é a pessoa que Ele escolheu para sua vida. Confie no processo,
confie que Deus pode fazer muito mais do que você pensou ou imaginou. Eu lembro de um tempo atrás que eu orava muitas coisas não aconteceram porque não era a vontade de Deus, mas outras coisas que eu orava lá atrás já. Deus, ele cumpriu na minha vida hoje. Deus, ele ouve cada oração que você faz. Tem orações que elas são perigosas, você não pode, se você decidir orar tal coisa, você precisa se comprometer com aquela oração. E Deus, ele não esquece aquilo que você orou. Hoje eu estou vivendo muitas coisas maravilhosas na minha vida. Hoje eu estou construindo uma casa, hoje eu estou construindo muitas coisas para a glória de Deus. Deus tem nos abençoado, Deus tem colocado projetos nas nossas mãos, Deus tem colocado muitas coisas, muitas vitórias, muitas bênçãos financeiras, muitas bênçãos no trabalho, muitas coisas Deus tem feito por nós. E o resultado disso é o nosso coração tá nele. Há um versículo também, meus irmãos, que é um versículo muito conhecido na Bíblia, né? Que ele fala sobre o amor, né? Como que deve ser o amor do casal, como que deve ser o amor, né, dentro do casamento. Jesus, ele diz assim, no livro de Coríntios 13, no versículo 4 até o 10, né, 1 Coríntios, ele diz que o amor, ele é paciente, né? O amor, ele é bondoso, não inveja, não se vangloria, ele não se orgulha. Ele não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor, ele não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, ele nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Então, o que que ele quer dizer com isso, né? O que que esses versículos eles querem dizer? Que o amor, ele precisa ser uma construção. O amor, ele não se alegra com coisas erradas. Isso significa que o amor, ele faz parte do ser humano. O amor, ele precisa ser verdadeiro, precisa ser íntegro. O amor precisa ser recíproco. O amor, ele é a base de tudo, praticamente, né? Porque sem o amor, a gente se torna pessoas frias. Então, a palavra de Deus, ela diz que Deus, ele provou o amor com a humanidade enviando o filho dele por nós, para morrer por nós, né? Para ter um casamento sólido, você precisa é, praticar o amor todos os dias, né? Você precisa praticar a justiça todos os dias. Quando você ama alguém de verdade, o seu coração, ele queima, né? O seu coração, ele se alegra. Então, o amor, ele precisa ser verdadeiro dentro de nós, né? Quando a gente vive esse verdadeiro amor, né, as coisas começam a fluir da maneira certa. A gente vê muito amor aí que a própria Bíblia diz que o nosso coração ele é enganoso. O verdadeiro amor, ele é um amor que é bíblico, né? É o amor que Jesus fala na Bíblia. Sobre esse amor que a gente precisa se apegar todos os dias, mas em primeiro lugar é sobre o amor de Jesus, né? Sobre compreender que Deus, ele nos ama, Deus ele nos quer para ele, Deus ele quer que a gente viva uma verdade com ele, que o nosso coração possa todos os dias viver esse amor, né? Que o nosso coração todos os dias possa é, desfrutar de mais de Deus, que o nosso coração todos os dias possa transbordar esse amor sobre as pessoas, porque esse é o verdadeiro propósito. A gente está aqui para viver o amor de Jesus, a gente está aqui para transbordar esse amor sobre outras pessoas. E o meu desejo é que você transborde também nesse amor. Quando a gente tem essa identidade em Deus, a gente não olha mais para as pessoas com um olhar de carência, porque muitas vezes a gente quer se relacionar por carência. A gente fica olhando os irmãos da igreja lá, todo mundo casando, todo mundo tá, poxa, todo mundo tá com a sua metade da laranja, digamos assim. E aí você pensa assim, poxa, mas só eu que não tô conseguindo alguém, só eu que, poxa, tô solteira há anos já. Meus irmãos, vocês não estão atrasados. Deus tem um tempo perfeito na vida de vocês. E a gente precisa aprender a esperar esse tempo certo. A gente precisa compreender que Deus ele precisa preparar você primeiro. Ele não vai te entregar algo que você não esteja preparado para receber. A gente precisa compreender que o tempo do processo ele é necessário na nossa vida. A gente precisa compreender isso, que o tempo de Deus é perfeito e que nada foge do controle dele. Como que ele vai abençoar você como uma pessoa se você ainda não tratou dos seus traumas emocionais? Como que Deus vai colocar alguém na sua vida se você não está preparado emocionalmente ainda, se você não está preparado espiritualmente?
se você não está preparado financeiramente, meus irmãos, para ter um relacionamento. Porque hoje tudo envolve você ter uma disciplina, hoje tudo envolve você ter boas condições financeiras, né, para você manter um casamento. Você não pode entrar num casamento de qualquer maneira, de qualquer jeito, porque casamento não é para meninos, casamento é para homens. Por isso que hoje muitos relacionamentos, muitos casamentos estão fracassados, porque não entendem esses pilares espirituais, esses pilares que estruturam o casamento, né? Um cordão de 3 dobras, ele não se rompe facilmente. O que, que a palavra de Deus quer dizer com isso? Né? A palavra de Deus ela quer dizer que quando a gente está firme com Jesus, quando o casal ele está firme com Deus, não se rompe facilmente, porque Deus ele precisa ser a base. Jesus ele é o cabeça, né? O homem ele é o cabeça da esposa, né? Então Cristo é o cabeça do relacionamento, o homem é o cabeça da esposa. Se a gente seguir esses pilares, se você seguir esses pilares, né, o seu casamento vai ser um casamento abençoado. Não adianta somente eu pensar assim, poxa, Deus faz, eu vou casar e depois Deus faz. Não é bem assim, meus irmãos. Você precisa estar preparado. Você precisa pegar na mão da sua esposa, da sua namorada, se você já está namorando, né? Se você está conhecendo alguém, olhe os sinais primeiro. Deus ele mostra para você muitos sinais no namoro, né? Já no namoro ele já mostra muitos sinais para você de que aquela pessoa ela se encaixa com você, porque o casamento é duas pessoas que tiveram uma infância diferente. São duas mentes diferentes que se unem. E quando essas mentes diferentes se unem, você vai começar a notar no seu casamento, né, atitudes diferentes. Ela teve uma criação, eu tive outra, né? Então a gente vai precisar se adaptar, aprender a conviver juntos. Você precisa aprender a confiar no seu parceiro e na sua parceira. Eu vejo que Deus está levantando pessoas abençoadas, né, para se posicionar, para falar de relacionamentos, né, para falar de casamentos abençoados à luz da Bíblia, né? Você que já é casado, você que está construindo a sua família, construa a sua base, o seu pilar na palavra de Deus. Né? Quando você constrói a sua vida vivendo uma verdade na Bíblia, você tem autoridade para falar sobre aquele assunto. Então, seja a diferença, seja a luz no seu casamento, seja a luz na vida das pessoas, né? Porque hoje o que mais tem são pessoas tentando distorcer o evangelho, tentando distorcer os valores da família. E eu tô aqui como uma voz profética para sua vida. Seja luz, fale do amor de Deus, fale do amor de Deus dentro do casamento, porque o casamento é uma bênção que foi constituída por Deus. E hoje os valores eles estão tentando se inverter, mas eu estou aqui para dizer para você que ainda há esperança, né, no casamento. Deus ele ama o casamento, Deus ele ama a unidade. Um conselho para você jovem que está ouvindo esse vídeo, né, que está vendo esse vídeo, gaste a sua vida para Jesus, gaste a sua vida para Cristo. No momento certo Deus vai colocar alguém do teu lado que vai ser uma auxiliadora, alguém que vai ajudar você, né, alguém que vai compreender você, alguém que vai caminhar com você em uma só voz, né, que vai caminhar com você em um só propósito. Acredite no seu potencial, acredite que Deus tem alguém para você, né? Acredite que você é capaz, mas em primeiro lugar, coloque Deus nos seus projetos, Deus nos seus planos, né? E eu creio que tudo vai cooperar para o bem. Eu quero agradecer você, né, que chegou até o final desse vídeo. Eu compartilhei um pouquinho da minha história, um pouquinho, né, sobre o meu casamento, sobre como aconteceu. Então peço para você agora que você curta o vídeo, né, deixe sua curtida no vídeo, compartilhe o vídeo para que mais pessoas elas possam ser alcançadas, né, pelo amor de Jesus, porque esse é o meu verdadeiro propósito, né? Esse é o meu verdadeiro propósito, é falar de Jesus nesse canal, é falar das minhas experiências, né? É falar sobre relacionamento, casamento, sobre aquilo que eu vivo. Então, tudo que a gente fala, né? Tudo que a gente vive com autoridade, a gente realmente consegue falar sobre aquilo. Então, muito obrigado por você chegar até aqui. Que Deus abençoe muito sua vida. Eu desejo paz e prosperidade sobre você. Que Deus te abençoe.